Olá, sejam bem-vindos ao nosso Farolcast. Tá bem feliz de começar esse projeto também, né? E vamos falar como que a gente fez isso, né? Olá, seja bem-vindo ao Farolcast, o seu podcast de educação financeira e investimentos. E hoje vamos falar tudo sobre vendas. Aperta o cinto, vem com a gente, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Afinal de contas, todo mundo vende algo ou alguma ideia. Eu sou Clauber Gomes, para quem não me conhece, sou sócio da Farol Capital Investimentos. Tradicionalmente, com meu amigo, sócio, Rafael Melo. Bom dia, Rafa. Bom dia, bom dia. Boa estar de volta. Esse episódio é um tema muito legal que muita gente torce o nariz, né? Muita gente torce o nariz quando escuta vender, vendas, vendedor. É, eu até lembro assim, quando, na época do Rafa, né, ele me conta que quando a mãe conhecia o dono de uma empresa e ela ia pedir emprego para o filho, ela falava assim: "Olha, tem alguma vaga para o meu filho? Pode ser até de vendedor". Não era assim que falava nessa época? Na minha não. Mas, era uma profissão, não tão bem vista, como é hoje, né. Até se achavam que tinha que ser um cara extrovertido, um cara falante, um cara comunicativo. E depois, com o tempo, foi se aprendendo que, na verdade, venda é técnica. E falando de técnica, a pessoa que tem técnica, que tem bagagem comercial muito grande, ela está há 19 anos no mercado financeiro, na área comercial. Ela é formada em publicidade e propaganda, pós-graduada em finanças e banking, MBA de marketing e tem muito mais. Mariana, bem-vinda, Mariana. Obrigado pelo convite. Seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. E a gente queria, para começar, antes de entrar nos detalhes e nas técnicas, saber um pouquinho da Mariana. Mariana está há 19 anos na área comercial, Rafa. Como foi isso? Como que você começou na área comercial? "Ah, eu quero trabalhar na área comercial". Aconteceu? Como que foi a sua história? Poxa, foi totalmente ao acaso. Eu fazia na época faculdade de publicidade e propaganda, e eu estava no meu estágio ali, né, super bem. Eis que um grande banco, né, multinacional, que hoje nem está mais aqui no Brasil, me convidou. Me chamou para trabalhar lá ganhando 4 vezes mais do que eu ganhava no estágio. Ah, Aí aqui ficou di atrás vendas ficou muito bem difícil. financeiro, né? Pois é, eu falei: "Poxa, ganhar 4 vezes mais, ainda com comissão, benefício". E foi bem na época que meu pai estava para se aposentar, né, não sabia se ia conseguir continuar pagando minha faculdade. Falei: "Tá bom, eu vou entrar, vou para esse desafio, vou deixar ali um pouco o sonho de fazer peças, comercial, enfim, né, produzir ali para o marketing para ir para essa área de vendas". E aí fui para a área de vendas, deixando o sonho para trás, né. E na verdade, olhando hoje para trás, eu não deixei nenhum sonho, porque o meu grande sonho de criar peças e criar, campanhas de marketing, nada mais é que vender, né. Então eu vi que eu consegui continuar ali nesse sonho. E fui para um grande banco. Fui para começar como hunter, que hoje a gente chama de SDR, né, aquele primeiro contato da pessoa com vendas. E fiquei ali por 1 ano e meio, mais ou menos, abrindo conta no banco e levando para a carteira dos clientes. Então, aí começou a surgir meu primeiro encantamento com vendas, né, porque eu gostava muito do que eu fazia, eu acreditava muito no produto, que eu falava: "Isso que é vender? É mostrar que isso é bom?", né. Poxa, tem gente que quer abrir conta e eu tô fazendo isso por ele, Tô ajudando e a eu pessoa. e eu ganho por isso, e ainda ganho mais do que o meu salário para fazer isso. Eu falei: "É esse o caminho". Se Eu encontrou. quero, me encontrei. E aí fui para esse viés de vendas e continuei lá, e tô assim há 19 anos, né, só falando de vendas e muito mais com essa intensidade de hunter e prospecção, que é o que tá na minha veia desde o início. Nossa, que legal. Eu acho que muita gente começa pelo financeiro, né, porque vendas, você não tem teto, em algumas áreas você pode ganhar muito mais, Início de carreira já é bem remunerado, já é bem Zé. remunerado, né? Porque é um então desafio, né? ele tem uma atratividade muito boa. Nas suas negociações, Mariana, me fala um pouco sobre técnica. Tinha alguma técnica que você usava, que você gostava ou que não deu certo? Como que era isso? Sim, no começo eu acho que assim, lá atrás, né, estamos falando de 19 anos atrás,
a gente não tinha muito técnica, né. A gente via a pessoa na rua e falava: "Nossa, esse aqui é comercial", né. Era uma pessoa que falava bem e gostava de pessoas, né. E eu fui um pouco com esse viés. Então, assim, eu gostava de pessoas, eu acreditava muito no meu produto e eu só ia vendendo esse produto sem técnica. E eu faço hoje em dia um paralelo que justamente o que fez um bom vendedor no passado não é o que faz o bom vendedor do futuro. Por quê? Antigamente, para ser hunter, eu simplesmente ia no sapateiro uma vez por semana trocar o meu saltinho, porque eu bati a perna, né? Então eu estava lá fazendo negócio, conhecendo pessoas e me conectando com pessoas para vender meu produto. Hoje, para a gente fazer isso, já está um pouco mais difícil, porque as pessoas elas têm a informação na palma da mão. Então, muitas vezes elas vão muito preparadas para essa conversa, né. Então, se você não estiver preparado na mesma intensidade, muito do processo ali pode se perder e às vezes a pessoa te deixar com uma objeção que você não sabe sair, mas aquele era o melhor produto para ela, mas você não se preparou para isso. Então, antigamente eu não tinha técnica, mas hoje eu vejo como é importante. E ao desenvolver, né, ao decorrer da minha carreira, eu fui olhando para estudar técnicas e como que você mostra para a pessoa o que ela realmente precisa, né, falando do jeito que ela quer ouvir. E eu não sei se vocês conhecem o spin selling. Sim. Conhece? Já ouviram falar no spin selling? Já ouvimos falar. Foi uma técnica que me ajudou muito, porque eu já gostava de conversar, né, mas eu não tinha técnica. E eu aprendi que, através do spin selling, eu conseguia conduzir um bate-papo muito mais estruturado, aonde o meu esforço de venda ele era menor. Por quê? Porque eu não precisava ficar falando para o cliente o que ele precisava com aquele produto, né. Eu fazia boas perguntas e deixava ele falar mais, e ele falando mais, ele se convencia de que realmente aquela solução era muito boa para ele. O spin é pergunta? O Fala um spin pouco do é spin uma pra gente. técnica de perguntas fantástica. Vou falar, assim, traduzir, né, o que significa spin. O S, perguntas de situação, já falo o que que é. P, problema. I, implicação. N, necessidade de solução. Mas o que que é isso numa conversa, né? Então, poxa, o S, situações. Eu vou fazer pergunta para te conhecer. Sabe o que que muda o ponteiro para você, né? Qual é a sua visão do mundo? Eu preciso te conhecer. E quando eu vou fazendo essas perguntas de situação para te conhecer, eu vou identificando possíveis dores. Se eu não tenho técnica e eu identifico uma dor, o que que eu faço? Eu venho com a solução. Ó, eu tenho uma solução. Meu Não produto. prepara direto. Exatamente, identifiquei dor. Ainda bem que ele tem uma dor que eu preciso. É. Eu vou ajudar ele agora, né. E essa técnica, ela te ajuda a transformar essa conversa. Por quê? Você pode ter me relatado ali alguma dor e não necessariamente isso ser uma dor para você. É um problema, mas não é algo que você queira Resolver resolver. agora, né, não precisa. Exatamente, né. Por exemplo, hoje em dia não tem mais, mas antigamente muita gente fumava, né. Puta, todo mundo que fuma sabe que precisa parar de fumar, mas entre saber e parar, O existe um querer, né? processo ou querer, né. Então como que você amplia essa dor da pessoa? E aí você primeiro faz uma pergunta de problema, para entender se aquilo é um problema para ela. E se você identificou que realmente é um problema para ela, aí sim você tem algo para cuidar. E aí você implica. Como que você implica? No caso de fumar. "Poxa, você já pensou em parar de fumar?" "Poxa, pensei, mas nunca fui atrás disso." "Ah, você me disse que tem uma filha de 6 anos, né. Poxa, como será que você vai estar daqui a 15 anos com a sua filha? Será que você vai ter o mesmo pique de sair para correr, a live run que a gente estava conversando agora há pouco É. com a sua filha de 6 anos, se você continuar fumando?" Você já parou para pensar se você vai conseguir essa continuidade ali com ela? Então você implica e você aumenta o problema. E aumentando o problema, você leva ele para a consciência. A pessoa enxerga alguma coisa lá na frente que hoje ela não enxerga. Sim. E você conduz ali a pergunta para a necessidade de solução, aonde ele mesmo fala: "Poxa, acho que é verdade. Então vamos falar sobre isso, acho que eu preciso parar de fumar." Você falou uma coisa, agora eu lembrei. Eu conheci uma pessoa, num curso que eu fiz agora recente, o pai dele tem 70 anos, ele é um mentor e tal. E aí o pai dele não estava fazendo academia, "Não, não quero saber disso", até que o filho dele fez uma pergunta e falou: "Pai, você vai ver seus netos? Eu ainda não tenho um filho. Como que você vai estar quando eu tiver tantos anos?" Ele tomou um choque.
começou a fazer academia há alguns anos e faz todos os dias. Eu quero estar junto do meu filho, quero ver meus netos. Mas foi uma pergunta que levou ele para uma reflexão, que entendeu uma dor, para mudar o comportamento. É. É mais ou menos isso, né? É, porque você consegue ter uma escuta ativa e você tem uma preocupação genuína com a pessoa que está na outra ponta. Então você quer entender, você quer ajudar ele a resolver aquela dor, que às vezes ele não está sentindo a dor. Acho que Aí você ajuda. esse é um ponto importante, criar essa conexão, né? Mostrar que você não está ali pelo produto, por dinheiro, mas pela pessoa. Você consegue se conectar com a pessoa pelo spin. É isso. Eu acho que essa é a grande magia da venda e o spin ajuda a gente a utilizar isso, né. Você tem interesse genuíno de resolver uma dor, resolver um problema de uma pessoa, só que assim, hoje em dia, né, diferente de antes, por isso que eu falo que antes eu não tinha muita técnica, eu fui construindo isso ao longo do tempo, hoje em dia as pessoas elas estão muito mais ressabiadas, então você vai vender alguma coisa para alguém, e se é muito bom a pessoa fala: "Nossa, onde que ele tá me enganando?". Sempre a gente acha que tem alguém passando a perna na gente. Como se o vendedor fosse isso, né? É, Como se esse cara e não quer, tem. quer me passar para trás. É por isso que você iniciou falando sobre a mãe e falar: "Olha, se a empresa é boa, você pode até ser vendedor, né". É, é, antigamente, quando você começou, né? O importante era ser essa pessoa pra cima, né? Falante, ou pessoa que gosta de se conectar. A gente que gosta de conversar, que era já o tal do perfil comercial. E aí isso eu imagino que implicasse também vários erros assim, hoje que a gente considera básicos, na época não se percebia, né. Mas o que que você ainda vê como erros mais comuns? O que que a gente ainda está errando, se a gente está na linha de frente numa loja, se a gente tem um produto? Tem muitos nossos clientes ou nossos telespectadores aqui, que eles têm uma loja, eles têm um negócio, eles têm um serviço, às vezes também, que ele precisa entregar a melhor solução uma consultoria jurídica, a gente tem psicólogos aqui, por exemplo, né, que precisam conversar com os pacientes e falar: "Olha, você precisa fazer um laudo, você precisa fazer uma avaliação psicológica, neuropsicológica", enfim, e tem vários segmentos, de todo tipo de segmento. Todo mundo precisa vender alguma coisa e o mais difícil é se perceber: "Ah, eu sou um vendedor". E como é que essa pessoa deixa de cometer esses erros mais comuns? Tá aí, né, o ponto que você está trazendo, ele me remete muito a que, assim, o estereótipo do vendedor sempre foi o falador, né. Quem se comunica muito, quem fala muito é vendedor. Mas será que realmente quem fala muito está vendendo ou está vendendo tão bem? A gente fala muito que tá desvendando às vezes. Fala tanto que atrapalhou, né, o processo. Exatamente, fala É. tanto que atrapalha o processo e às vezes é isso, né, principalmente quando você não tem muita segurança no que você está vendendo, o que que você faz? Estuda, 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 chega na frente e é igual na prova, né, "Deixa eu responder tudo que eu sei primeiro, para não esquecer de nada", aí você fala, fala, Como se o cliente precisasse de um fala. gabarito do que ele tá comprando ali. Quem Exatamente. fala muito perde até o fechamento. Porque ele falou tanto que quando chega nele, ele já se perdeu. No final não tem nenhum fechamento. Perfeito. E ele perde a conexão. Por quê? É. Os estudos mostram que os primeiros momentos da reunião é onde a gente vai conseguir ali travar a atenção e deixar tranquilo para que flua o restante, né. E se às vezes você chega numa reunião querendo falar de você, quem é o seu produto, o que que você veio fazer, por que que você está lá, você não deu a palavra para o cliente. E quem se conecta mais é quem fala mais. Se você não der esse palco para o seu cliente, ele vai se perder nos pensamentos dele, ele vai se perder no celular dele, e você vai falar: "Nossa, tinha tudo para essa reunião ser muito boa, ele precisava tanto do meu produto, mas não deu certo". Por que que não deu certo? Não teve conexão. Vendas é sobre pessoas, não é sobre o produto. Você não vai vender se você tiver o melhor ou pior produto, não é isso. É o quanto você se conectou com a pessoa, entendeu a dor, o quanto a pessoa sentiu que você é confiável. No mundo onde todo mundo gera desconfiança, a pessoa tem que confiar em você, né. Eu gosto de brincar assim, a Apple tem o melhor celular? Eu diria que sim. Eu também sou Você suspeita, mas enfim. sei. Eu também sou suspeita, mas enfim. McDonald's tem o melhor hambúrguer, Já, Aí eu já já, né. Coca-Cola é a melhor bebida? não. Mas eu provavelmente não. gosto. Todos esses Limite, eu sou mas eu bem gosto. É. suspeita também, né. Mas assim, será que eu preciso ter o melhor produto para vender?
ou eu tenho que gerar a melhor experiência, tanto quanto marca, quanto como vendedor, né. Hoje em dia as pessoas elas compram muita experiência, num mundo onde eu escutei ontem num podcast que a atenção é igual ao petróleo, tá virando é o novo É, petróleo. Uhum. é. E falava dos dados, né? Os dados são tão valiosos e agora é a atenção das pessoas, realmente, né? É a atenção, hoje em dia tá muito difícil das pessoas, às vezes elas estão jantando, cada um no seu celular, né. Então, hoje em dia, reuniões presenciais, aqui que a gente está fazendo é super raro. A maioria das pessoas preferem fazer online, ainda mais quem está em São Paulo, né, trânsito de São Ah, Paulo, tempo de deslocamento, então tudo virou muito digital. Então quando a gente consegue ter ali contato, olho no olho, estar com a pessoa e ter o interesse genuíno, né, aquela escuta, "Fala, deixa eu te conhecer", né, isso a gente começa a mudar um pouco da experiência. Uhum. você falando de conexão, eu também acho super importante essa conexão, né, você conseguir entender a pessoa e ela ver que você se importa com ela. Então, diante disso, a energia do vendedor ali é super importante. Vou te dizer que eu acho que é um dos pontos mais importantes, a energia do vendedor. O vendedor ele tem que entender que a hora que ele vai entrar numa negociação, ele subiu no palco. Não importa se ele tá com A problema, cortina abriu, a o cortina show é teu, vai, o né. show começou. É Exatamente. verdade, eu Ele eu gosto dessa. precisa Clauber nem ter queria ouvir energia. isso, né? Ah, não, é. E olha que nem foi combinado, nem Não, sabia, hein. é verdade. Não, ele precisa ter energia. Imagina, vamos falar de venda de imóvel. A pessoa tá lá, chega com o corretor: "Ah, vim conhecer esse apartamento". "Nossa, esse apartamento você vai realizar o sonho da sua vida, ele é um por andar, 4 dormitórios, e se você quiser até tem um heliponto aqui para você ir trabalhar de helicóptero". Agora o cara: "Bem-vindo ao imóvel da sua vida, sua nova casa. Aqui vai ser diferente de tudo que você já viu. Tem um por andar, 4 dormitórios, e você já viu o playground para o teu filho. Quer descer lá com o tio, quer descer lá com a tia para conhecer o playground? E além de tudo, no dia de trânsito, você com essa cara de rico, só pegar seu helicóptero e ir trabalhar". Você acha que vende, não? Bem melhor, bem Acho melhor. que ela vende, não é? Elogiou, pôs o filho na jogada, pôs o cara no sonho, não tem jeito, né. Já me vi vivendo ali, morando e passeando de helicóptero ali, né? Energia, experiência, sonho. Gente, É. experiência, para mim a palavra da vez é experiência. É verdade, eu falo da energia porque a gente tem muito não, né. De fato, a gente até estava conversando antes, quando fecha um negócio, um cliente que você abre, um negócio que fecha, quem está assistindo a gente, que é vendedor, que tem empresa, fecha um contrato, cara, aquele trabalhou muito para fechar, é o gol do futebol que você sai comemorando, as empresas têm sino que nem aqui, toca o sino, é uma festa, você fala vem os amigos, abraçam, dá parabéns. Legal, a energia lá em cima, adrenalina mil. Mas e o não? Você trabalhou, também acontece. Mais do que eu sim. Mais do que o sim. Você trabalhou, 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 montou proposta, apresentação, negociou, e você nem sabe às vezes por que que deu errado. E tomou um não, fala: "Cara, eu fiz de tudo, fiz o melhor para ele", e deu errado. O cara podia pagar, o cara precisava, o cara, enfim, né? É. Ele gostou, ele disse que achou interessante e não fechou. E não fechou. E aí agora, Mariana, conta a sua experiência, o que que você acha que o empresário, o vendedor, o gerente, quais são as ações que a gente pode fazer para. Antes de dar essa resposta, eu vou pegar um gancho com o que você falou, né, poxa, a venda era perfeita e não É, aconteceu, né. E aí eu acho que volta pra gente isso, aonde eu errei. E assim, a gente tem que saber que a gente não vai vender para todo mundo, e tá tudo bem, né, a gente não vai vender para todo mundo. Mas a partir do momento que a gente entende que aquela solução era perfeita e não deu certo, a gente volta com alguns to-dos para casa, né. Aonde eu errei. Eh, eu não percebi, será que eu realmente entendi qual era a dor daquele cliente ou entendi o que era fundamental para que ele comprasse a minha solução, né. Então tem muito desse ponto. Mas voltando para a pergunta em si, né, o não é o que a gente mais tem em venda. Por isso que é engraçado que as pessoas falam: "Nossa, Mariana, como que você gosta muito mais da prospecção, né, do rantear, do que só cuidar ali do cliente?". Porque é a parte mais difícil, é onde a gente toma mais não. É onde a gente toma mais não. Mas se a gente cria um método para isso, tomar o não é uma possibilidade de buscar o sim.
Isso é tão gostoso. É o que a gente estava conversando ali no café, né, gera uma dopamina que não tem explicação. Só que o não, ele baixa a tua energia, né. "Poxa, eu tô fazendo, não deu certo. Tô fazendo, não deu certo. Tô fazendo, não deu certo". Como que eu transformo o não, num gatilho para eu esperar o sim? E aí eu gosto muito de trazer a questão do processo. A gente precisa ter um processo de vendas. A gente precisa conhecer a nossa conversão. Quantos clientes eu preciso me contatar, quantos leads eu preciso contatar para conseguir agendar uma reunião? Quantas reuniões eu preciso fazer para conseguir realmente vender o meu produto? Então a gente tem que ter uma cadência. Chega, hoje em dia não dá mais para pensar naquele vendedor do passado que não tem organização, que não tinha um CRM, né? O vendedor ele tem sim que ser muito organizado, tem que ter uma cadência, tem que ter CRM, além de combinar intensidade. Um vendedor sem intensidade, ele vai perdendo pequenas pílulas ali de processo ali para dar certo, né, ele perde ali pequenas oportunidades, então ele tem que ter um processo, ele tem que ter organização, ele tem que ter um CRM para ele ter previsibilidade de quantos nãos ele vai tomar para ter o sim. E quando você cria um processo e você faz isso repetidas vezes, você sabe que o teu sim está chegando. Então você vai buscar aquela sensação de dopamina, né, e não ficar cuidando dos A nãos. antecipação que vai gerando ali só não tá chegando, o meu próximo vai dar certo, o meu próximo vai dar certo, é a nossa maior motivação. Exatamente. Ajusta o teu pitch, né, como que você vai conversar com aquele cliente, repete ele com várias pessoas vão te dar não. Mas a hora que você, aperfeiçoa ele, né, e blinda ele para ser uma boa conversa, pelo menos inicial, se conectar com aquele cliente, você sabe que vai dar certo. Então, se prepare para tomar os nãos, cuide dos seus nãos, para você poder comemorar muitos sims. Boa. Eu costumo falar que, o não faz parte, né, ele faz parte. Quando você cria essa estatística, né, dentro do seu processo, pô, a cada 6 clientes eu fecho um, então eu não posso ir com baixa energia no primeiro e no segundo, sempre tem que ser uma energia alta. Agora, o não para o vendedor, você já viu um mecânico que não gosta da graxa na mão? O médico com nojinho de sangue? É o vendedor que desanimou com o não. Cara, vambora, é o próximo, né? É o amor ao próximo, deixa azar dele, vamos pro próximo. E segue, né? Não adianta. É o não que te dá casca, né, é o É, não que é. você cria sua armadura para conseguir conquistar os sims, né. A gente não consegue sair, ninguém aprendeu a dirigir ligando o carro e saindo dirigindo. Teve um processo, né, de falhas, e o não é a falha. E uma das técnicas que eu gosto são 3 pontos, né, para o vendedor, é se valorizar. Cara, você é importante. Ele precisa de você. É não fazer questão. Você não pode estar na venda, ai, querendo vender, querendo já era, não vai vender. E ter o controle da reunião. O controle da reunião só tem com técnica, que é o spin que você trouxe. Aí você tem Exatamente. um processo, senão você Saber o que tá tá fazendo, né. é. Senão você começa uma coisa sem saber aonde ela vai dar, né. Aquela conversa eu nem sei qual que é o objetivo da conversa. Vamos ver se vai dar certo. E nem o cliente. O cliente fica assim se perguntando: Da onde a gente vai chegar com esse papo aqui?" É. Né. Verdade, verdade. E sabe, trazendo um ponto que a gente até comentou, né, puta, do erro do vendedor. Poxa, o erro, né, um erro que ele não tem que cometer de jeito nenhum, e muita gente comete. É ir pra reunião para cuidar do propósito dele, para cuidar do que ele acha importante. Eu tô indo pra reunião, eu preciso fazer uma reunião com você, porque eu tenho que bater uma meta, eu tenho que vender um produto, eu preciso daquilo. E se eu vou pra reunião através do meu propósito, já tem tudo errado para dar tá tudo errado para dar certo, tudo certo para dar errado. Tudo certo pra dar errado, verdade. "Ah, a gente tem que fazer uma reunião porque eu acho importante isso aqui". Não é a gente que tem Não que é achar. sobre eu achar importante. É. Esse era um dos erros do vendedor do passado. Quantas vezes eu não entrei ali em reunião, porque eu acreditava muito no meu produto, e era muito fácil, aquilo era muito bom para mim, e eu achava que todo mundo tinha o Vai mesmo viés que enxergar. o meu. E não é sobre isso, né, eu preciso fazer perguntas, eu preciso entender qual que é a sua visão de mundo para conectar essa solução com você. Não é porque funciona para mim, que funciona para você, né. É. É verdade, é verdade. Ah, agora, ao mesmo tempo, o vendedor não pode desistir, né? Ele tem que insistir às vezes. Ele tem que fazer mais perguntas. Acho que é um pouco do que ela falou, que as pessoas já estão mais preparadas. Elas já estão ali já na defensiva muitas vezes, né. A gente qual que é a diferença da gente saber reconhecer isso
dar um passo além ou de ser o vendedor chato? De virar o cara chato que fica Insistir incomodando? demais, né? Insistir demais. É isso. É isso. A linha tênue de insistir demais é quando a gente não percebe que, cara, às vezes a pessoa não quer aquela solução, ou ela não quer agora, ou você não conseguiu contornar aquela conversa de uma maneira que você tá passando confiança para a pessoa, e às vezes é por isso que ela quer se esquivar. E aí você fica insistindo, 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 e assim, tem que ter combinados. Ok, você vai pensar? Eu preciso entender se ele realmente vai pensar, é uma objeção ou é uma condição? Ele realmente está com dúvida. Você vai pensar no quê? Tem algum ponto que eu deixei passar aqui, que você ficou com dúvida, que você queira me trazer? E se a gente entender que realmente é uma condição, né, não é uma objeção naquele momento, eu vou falar com meu marido, né, e aquilo não é uma objeção, é uma condição, e eu realmente não me antecipei lá atrás para saber que o marido era o decisor, eu preciso marcar um próximo passo. Se eu não deixo alinhado um próximo passo, eu começo a me tornar um chato. Por quê? Eu vou te ligando, eu vou te mandando mensagem, eu fico atrás de você. Agora, se eu combino um próximo passo, eu consigo ser mais assertiva. A gente Sim. tem que ter uma data. Exatamente. Olha, então, converse com seu marido. A gente pode falar quinta-feira. Você prefere às 2 ou às 17? Né, ou quer à noite a gente faz uma reunião com teu marido, né, então assim, a gente precisa deixar um próximo passo muito claro para a gente não ter aquela insistência que não vai levar a nada, sem um princípio e gerando desconforto. Gera para você e para quem está comprando o teu produto. Você falou de fazer um combinado. Se eu vou numa loja comprar um sapato e o cara fala: "É o último", eu falo: "Não é pra mim, obrigado". Não vai me vender. Minha mulher sabe que eu não compro por impulso, eu sou racional. É fato, já fiz disque, eu sou mesmo. Eu já sou assumido. E aí, Você é o C do disque. eu acho que eu tenho bastante C, é. Assim, eu tenho do disque dos 4, 3 tá acima de 50 e tá bem equilibrado, né. E um só que tá um pouco mais pra baixo. Isso no meu estado natural, que hoje eu tô um pouco adaptado com o ir mais pra cima lá. Mas eu caí numa chamada no Instagram, e eu fui lá e fui olhar. Ah, marca uma reunião, uma mentoria. Aí eu entrei lá, marquei a reunião no Calendar da pessoa, achei que ia entrar um CDR ali. Entrou um cara, uns 30 anos, uma postura branda, tranquila, perguntando: "E isso? Você entrou aqui, mas o que mais que te chamou a atenção dessa mensagem, dessa mentoria? O que isso ia mudar na sua vida? Se você não fizer, qual impacto que vai ter? Como você pode estar daqui 5 anos?" Eu falei: "Que negócio que ele está fazendo comigo?" Porque eu percebi que era uma técnica, Mariana. Eu não sabia qual era que ele estava usando. Tá trazendo pra consciência. E eu falei assim: "Eu vou na dele, não vou comprar". E eu convicto, eu sei, me conheço, ó. E aí, eu fui indo na dele, eu falei assim: "Eu quero ver onde vai, porque eu quero aprender esse negócio aqui, essa técnica dele". Então não era 1 hora, ele me suportou 2 horas e meia, brando. Pausou: "Cláudio, eu preciso ir no banheiro, já volto, pode ser? Eu vou encher minha garrafinha". Falei: "Também preciso", 2 horas e meia de reunião, no Zoom, tá, imagina, por vídeo. E aí, ele fez uma conexão tão grande comigo, que aí e o dia eu já estava programado o que ia falar no final pra ele. Tinha sua carta na manga, né. Tudo. Tipo, falar com a minha esposa, é um valor significativo. Aí ele falou assim: "Clauber, eu queria fazer um combinado com você. Pelo que a gente conversou, eu entendi isso, isso, isso que é importante pra você, isso, isso. Eu vou te explicar tudo como funciona. No final, o talvez não leva a lugar nenhum. Você pode me dar só um sim ou um não? Eu vou fazer o meu melhor, vou te explicar tudo. O não faz parte e a gente vai ser amigo. Mas se for no sim, tudo bem também. Porque a minha agenda é tão cheia, que se você não tiver interesse, não tem problema, eu tenho outro cliente, mas isso tem que ser bom pra você. Se for bom pra você, você me dá o sim. Sabe por quê? Às vezes, aí que acabou Quebrou, comigo. né. Não, ele acabou comigo. Eu assim, às vezes, a gente vai pedir a opinião do nosso cônjuge. Eu também sou casado. Porque ele perguntou se eu era casado, tinha filho. Também sou casado. Mas como o nosso cônjuge, né, o seu cônjuge, sua esposa, ela não está sendo exposta a isso daqui, é duro para ela te ajudar. Às vezes, Clauber, a gente não pede opinião, a gente pede apoio. Se for bom para você, você pede apoio para sua esposa, tudo bem? Ele não me explicou nada ainda. Eu comprei ali, porque eu falei, tudo bem, te dou a resposta no final. Você comprou estar com ele na Ali, reunião. ali, tudo bem. Aí ele continuou explanando. No final,
2 horas e meia. Falou, como que você prefere pagar? Em 10, em 12, em 6, em 5, cartão? Falei, cartão, tá aqui o cartão. Tô. Comprei. É questão assim da técnica, né? Ele usou spin, Mas tá? sabe Ele, o filho da mãe, usou spin comigo. mas sabe que mais do que isso, sabe o que ele fez? Te tirou do automático. Me tirou do automático, me botou pra pensar várias vezes. Exatamente. Hoje a gente vive muito no automático. As nossas respostas, elas são no automático, do nosso cliente também. Então o que que ele fez? Ele preparou o terreno para te tirar do automático. Ele queria suas respostas conscientes, não aquelas que estavam guardadas na manga. Que no final, cara, Faz a falar gente com a minha refletir esposa. Hã? se a gente precisa daquilo, se a gente É. gostou, se é um produto que me atende, né? Esse é o difícil. Porque a gente não consegue ser incoerente, no final das contas. A maioria das pessoas. Então, se eu tô falando que é importante pra mim, que vai me ajudar, como que eu não vou comprar isso no final? Se eu tô doente, eu preciso de um remédio. Então ele conseguiu fazer isso. E aí, na mentoria, o que eu aprendi? Até fiz uma entrevista ontem pra banker ou pra assessor, um rapaz, e eu falei assim, Cláudio, eu tenho experiência, trabalhei em corretora, em banco, mas eu fui de mesa de renda variável, mas não conheço todos os produtos e eu nunca fui de vender. E aqui talvez eu tenha que vender. Como que é? Eu falei, cara, aqui a gente não vende nada, na verdade, né? É o cliente que compra. Eu falo que se o cliente não precisa, a gente não vai falar que ele precisa. É fato. Isso faz parte da nossa cultura, tá lá nos nossos valores. Agora, se ele precisa e você não vender, você atrapalhou a vida dele. Você tem que ter a consciência que você fez mal para uma pessoa. Por quê? Vamos pensar que o Rafa tem que comprar um sapato, tem um casamento amanhã. Aí ele foi no shopping hoje, não achou o sapato. O cara não vendeu, não falou, pô, Rafa, é bonito, a energia baixa, né? Ele vai ter que ir em outro shopping. Atrapalhou o Rafa. Agora, alguns produtos, como um seguro de vida, pô, que é super importante, é um fundamento da vida financeira. Se eu tiver um bate-papo com o Rafa, expliquei, ele não comprou, eu não mostrei a importância e ele precisava. Quando você oferecer, Mariana, eu já sei o que que é, o Robert me ofereceu, eu não preciso, eu atrapalhei a vida da pessoa. Então, acho que esse nível de consciência que a gente tem que ter para criar conexão, né, com as pessoas e fazer o melhor para elas, na verdade. Porque, de fato, se eu não comprar, eu tenho 200 e poucos milhões de brasileiros que eu posso vender. Agora, ela que vai ficar sem, né? Exatamente. E aí acho que tá a linha tênue da persuasão e da manipulação, né. Você vai persuadir uma pessoa quando você sabe que aquilo, poxa, é o melhor para ela, né. Eu tô entendendo e aí você mostra para ela e faz ela ter aquela consciência de que: "Poxa, isso é muito bom para mim". Sim. Agora, a manipulação é quando eu tô atrás do meu interesse, né, e a pessoa não precisa e eu atrapalho a pessoa com o meu produto. Né, eu tô oferecendo algo que ela não precisa, porque eu tenho uma meta para bater, né. E aí, se eu utilizar a mesma técnica do spin, eu tô manipulando, eu não tô persuadindo, né. Sim, sim, Então, sim. assim, a diferença da persuasão e da manipulação, ela tá na intenção, né, do que você vai fazer com a vida da pessoa que tá na tua frente. Uhum. E no final das contas, quando a intenção é boa, eu acredito que é o jogo do ganha-ganha, né? Porque a pessoa ganha, você ganha, vai te indicar cliente, vai te indicar negócio, sai feliz com você. Esse rapaz que eu contei, pô, eu sigo ele lá no Instagram. Ele foi tão bom vendedor, me fez um bem, que eu sigo ele, curto, ele postou foto com o filho, agora com a esposa eu vou lá e Hã. curto. Sabe, as pessoas eu gosto de dizer que as pessoas mentem, a energia delas não. Então se você não É, tá sendo sincero ali, a pessoa vai perceber. E gostei dessa, viu? alguma Eu vou usar essa. alguma coisa vai falar: "Puxa, não tá fechando a conta, não tá fechando a conta", porque a tua energia não tá congruente com o que você tá falando, É, né. Então assim, as pessoas mentem, a energia delas não. Então seja sincero com quem tá na tua frente. é Uhum. verdade. Uhum. E na sua trajetória, assim, eh, tem alguma maior lição, algum maior aprendizado, sabe aquelas coisas que a gente busca, né? Ou uma experiência que foi muito positiva, assim, em vendas? Em vendas, poxa, tiveram várias experiências, passei por vários momentos da venda, a venda técnica, a venda por impulso, várias vendas. Mas hoje eu acho que, assim, uma das maiores lições que o vender trouxe para mim, é o quanto que a gente precisa se conectar com pessoas. Gente, eu não falaria isso há 10 anos atrás. Eu não pre O venda há foco era 10 no produto, era né? exatamente o que eu ia O falar. meu, É isso, foco no a gente produto. vendia Ó, produto. funciona assim, funciona assim, funciona assim. Exatamente. Você, ó, é bom pra você, mas você nem sabe, assim. Exatamente. Quantas vezes, eu fiquei presa no produto, eu vendia realmente produto, hoje não.
você tem que vender o sonho, você tem que vender a realização. Você citou a Apple, né? E a Apple é muitas vezes lembrada por vender o benefício e não a característica daquele produto, né? Em vez de você falar que tem 5 gigas num aparelho para você colocar 200 músicas, sei lá, 1000 músicas no seu bolso. Era isso Não é? que o Steve Jobs vendia quando ele trazia sempre uma coisa nova, né? Em vez de você falar é o notebook mais fino, não. Você entra com um envelope e tira um notebook de dentro de um envelope de papel. É, Experiência. Pronto, é experiência. né? Então é muito diferente você mostrar assim, olha, isso aqui que vai resolver na sua vida, é isso que você quer isso aqui, esse é o impacto que esse produto vai te gerar ou esse serviço. O livro Comece pelo Porquê, é do Simon Sinek, ele traz muitos exemplos da Apple. É. Como que é construída essa ideia da marca. Porque hoje você compra marca, você não compra. Não importa se vai iPhone 1, 2, 3, 4, 5, não importa. Eu tenho desde o 3. Nossa. Eu tenho ele guardado, porque um dia ele vai ser ele que quer. Com certeza. Mas não é mais sobre o aparelho, é sobre a marca, sobre o que ela move em você, né. Então, assim, é experiência, não adianta. É você tirar a pessoa do automático, você se conectar com a pessoa, que foi o que fez, né, um vendedor já experiente fazer 2 horas e meia de reunião e fechar o produto. Ele falou: "Não vou fechar Safado. esse produto". Eu acho que ele podia estar achando já aí, não vou conseguir nada com esse cara aqui, ó, 2 horas já falando. E ele manteve a energia 2 horas e meia. Focou em você, né. Focou em mim. Focou em você, não era sobre o que ele precisava, era sobre o que você E precisava. o filho da mãe safado olhou assim no meu olho pelo Zoom. Essa é a visão dos vendedores, tá vendo? Não, safado eu falo no bom sentido, viu, Rafa? Porque ele o cara é muito bom, né. Tu fala safado que ele é muito bom. Ele olhou no meu e falou assim: "Clauber, se você, no final achar que não vai querer, não tem problema, porque isso é pra você, não é pra mim. Esse produto, a importância pelo que você me disse até aqui é pra você. Eu tenho outras reuniões, eu vou vender pra outras pessoas, mas se for bom pra você, você me dá a resposta". Acabou, Incrível, acabou. né. É, E assim, eu tenho simples. certeza que para ele ter essa conduta com você, muito se diz sobre a cultura da empresa que ele É. estava e o Espero. que ele estava te oferecendo. Muito. Isso é muito cultural, não importa, você pode falar sobre experiência de venda, mas ela está muito atrelada à cultura da empresa. Que é o que vocês falam, né, que para o cliente de vocês é diferente, você não vai vender se ele não precisa. Por quê? Você não vai fazer uma venda de curto prazo, venda é algo para longo prazo. Por mais que você venda agora, né, o relacionamento que você vai criar é para longo prazo. E se não for necessário, a sua venda acabou no momento que você entregou o produto, nunca mais vai ter outra. Exato. Quem quiser aprender essa técnica, marca uma reunião comigo, eu vou abrir sua conta, eu vou vender pra você. Você vai aprender, vai sair com benefício ainda do produto. Você citou, Mariana, o Simon Sinek, né? Que é o Comece pelo Porquê. Acho que é o livro mais famoso, né? Dele. Não sei se ele tem outro. Acredito que sim. E você teria outras recomendações para a gente passar para qualquer pessoa que queira aprender a vender, seja experiente, seja amador? Sim, primeiro que antes de falar o porquê estudar vendas, né, ou se aprimorar em vendas, é porque eu acho que se hoje você me mostrar um vendedor que estuda tanto quanto um médico, eu te mostro um milionário. É, essa é muito boa. E por isso que a gente se aperfeiçoar em vendas é tão importante, né? E por isso se a sua mãe achou para você uma empresa para você começar como vendedor, agarre a oportunidade. É, agradece sua mãe. Agradece a Eu fugi disso por muito tempo, achando que eu falei, não, isso não é para mim, eu não sou vendedor. E muitos vendedores se veem nessa posição também. Isso não é para mim, eu não gosto de vender, eu não sou bom vendedor. Tem É. uma profissional que eu conheço que ela é boa, ela é comercial e ela fala: eu não sou comercial. Como assim? Só você não percebe que você não é comercial, né? Porque a pessoa às vezes está tão internalizado aquilo, ela só precisa, talvez, enxergar de outro ângulo, né? Perceber Até que o marido percebe, né? até o marido, enfim, Marido. todos os colegas. Às vezes a pessoa fala: "Eu não sou boa vendedora, porque eu não sei vender aquilo que eu não acredito". Fala: "Que bom". Mas ninguém É, tá que te é o medindo isso. Esse é o princípio. Vende o que você Você tem que compra. acreditar no que você tá vendendo. Esse é o início de tudo, né? Exato. Exatamente. Bom, mas voltando no livro, né, que foi que você me perguntou, eu tenho algumas sugestões aqui. A primeira é a Venda Desafiadora. Eu gosto muito desse livro. Esse livro, ele traz a visão
do vendedor de agora, que vai ter sucesso agora, que ele não é o cara, o construtor de relacionamento, ele é o cara que vai te desafiar, ele vai trazer uma visão que você fala: "Poxa, eu nunca tinha pensado nisso". Então você consegue, conquistar a pessoa pelo nível de informação ali que você leva e pela troca que você tem com eles. Eu indico muito esse livro para qualquer pessoa, A Venda Desafiadora. O segundo, que é meu queridinho, Negocie como se sua vida dependesse disso. Esse livro é muito legal. Ele nada mais é do que um agente do FBI que negocia vidas, né. Então ele conta uma história, tem todo um storytelling, né, dele salvando ali as vidas, sequestro, enfim. Ele te conta a técnica que ele tá usando e te ensina a usar a mesma técnica, né, pra você Que legal, conseguir tirar que legal. alguns detalhes ali da pessoa. É muito bom. E um outro livro que traz aquela urgência de processo, de organização, de como que você realiza mais com menos, é O Mínimo Esforço. A nossa querida Bianca Juliana, que eu sei que ela já esteve aqui, né. Exatamente. Muito bom o livro. Se quiser saber um pouco mais sobre esse livro, tem um episódio aí no nosso canal também, pode entrar e procurar a Bianca Juliano. Exatamente, eu ouvi esse podcast, tá muito bom, a Beca fala muito bem, eu tive o prazer de trabalhar com ela na XP também, antes dela sair, e eu gosto muito do que ela traz ali no livro, porque é como que você se organiza para realizar muito mais com menos esforço. Então o menos esforço é porque você já sabe o que tem que ser feito, você deixa no automático a cadência do teu processo. E lá ela conta a história maravilhosa de como que ela usou o método na vida dela e ela te ensina a usar. Então 3 livros que eu acredito que servem bastante ali para você ter uma base e começar a vender e negociar muito bem. Que aula, amigos. Legal. E Muito poderíamos falar muito mais e muito mais exemplos disso, né. Mas, estamos Estamos chegando ao fim. chegando ao fim. Poxa, que vendas dá para passar o dia inteiro, né, não só uma manhã. Vendas é muito gostoso, né, eu adoro o Gostoso. tema. A gente aprende desde pequeno com a nossa mãe, né, na volta a gente compra. Já é automática essa. Verdade. Mariana, Mãe, já é a volta agora, né. é. Você quer deixar alguma rede social, para alguém se conectar, aprender com você? Nas minhas redes sociais, tanto LinkedIn como Instagram, eu tô como Mariana Germano, pode me conectar, né, me adicionar lá. Vai ser um prazer a gente conversar, ter trocas. Eu adoro falar sobre vendas, adoro escutar sobre vendas. Então vai ser um prazer ali estar com a audiência de vocês e, poxa, muito obrigado. Eu tô muito feliz por estar aqui. Eu moro em São Paulo, então eu pego muito trânsito e eu sou conhecida por maratonar podcast. Se antes de estar aqui, nada mais justo do que maratonar o podcast. Vocês estão de Legal. parabéns, as pautas Legal. estão incríveis, eu adorei tudo que eu vi, então eu também deixo um convite para a audiência de vocês, maratonem o podcast, que tá muito Obrigado, bom. obrigado. Que bom, Legal. que bom. Muito obrigado. Até a próxima. Se inscreva no nosso canal. Siga o @farolcast no YouTube, no Instagram e mande uma sugestão, né, do que você quer ver aqui, qual o próximo tema, qual o próximo convidado. Marca o convidado que você quer ver aqui. A Mariana já deu umas dicas aqui pra gente também que a gente vai procurar essas pessoas. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até, um abração.